Olá, meu nome é Queen Okeoma. Eu não era a mulher que sou agora. Eu estava vivendo no pecado, fumando, bebendo, fornicando. Eu estava com o destino certo para o inferno. Eu estava vivendo no pecado, como muitas pessoas vivem. Na verdade, eu estava simplesmente vivendo no pecado. Minha mãe era evangelista e meu pai era ministro do evangelho. Eles viviam Jesus Cristo na nossa frente. Não apenas pregavam, eles viviam aquilo. Eu nunca vi minha mãe usar calça, maquiagem ou batom. Nunca ouvi minha mãe xingar meu pai, nem meu pai xingar minha mãe. Minha mãe não tinha trabalho fora de casa. Nunca dependemos de qualquer tipo de assistência, porque meu pai era fiel nos dízimos. Além disso, ele tinha uma empresa de construção de casas e ensinou todos os 9 filhos homens a construir. Foi assim que eu fui criada. Mas quando cresci, quis ser uma superestrela. Queria ser atriz de cinema. E agora não pareço mais como antes. E sou grata por isso. Mas naquela época eu era muito magra. Usava meu cabelo solto, naturalmente cacheado. E sabia que podia atrair atenção. Eu realmente queria ser atriz. E fiz testes para o filme As Panteras e para um vídeo de rap. Fui escolhida. Eu e meu irmão também íamos fazer teste para a revista Ebony. Eu queria ser rica e famosa. Naquela época, eu tinha beleza e inteligência para isso. Mas eu não percebia, vivendo no pecado, que as orações dos justos têm grande poder. Minha mãe e meu pai estavam orando por mim e pelos meus 16 irmãos. Sim, meus pais têm 17 filhos. E os joelhos da minha mãe estavam escurecidas de tanto orar por nós, porque ela ficava horas ajoelhada. Minha mãe era metade negra e metade Cherokee. Meu pai era metade negro, metade branco e metade Blackfoot. Eu não queria estar na igreja, mesmo tendo sido criada nela a vida toda. Eu queria ser uma superestrela, e tinha a aparência para isso. Mas não percebia que as orações da minha mãe estavam bloqueando meus caminhos. Eu fumava substâncias ilícitas, bebia álcool e tinha problemas com homens. Bem, algumas pessoas chamam de problema. Eu chamo de problema, porque Deus designa o homem e a mulher para o casamento. Eu não estava seguindo isso. Eu tinha 6 ou 7 namorados. Sim, eu tinha problema com homens. Deus continuava tentando chamar minha atenção, me chamar ao arrependimento. E eu não queria me arrepender. Eu dizia a Deus para me deixar em paz, que só queria pecar. Eu amava cantar, dançar, adorava instrumentos musicais, sem perceber que Deus é o criador de toda a música, de todos os instrumentos. Hoje vejo a música de forma diferente, mas naquela época eu ia muito a clubes para dançar. Adorava dançar. Hoje tenho problemas no joelho por causa disso. Além disso, eu era ex-militar, servi na guarda costeira e saí por motivo de saúde. Eu continuava a usar a beleza e a inteligência que Deus me deu contra ele, sem perceber. Só queria festejar, beber e ficar rica. E Deus precisou chamar minha atenção de forma drástica. Algumas pessoas se salvam indo à igreja e são tocadas pelo Espírito Santo. Outras são ministradas e se arrependem. Eu era teimosa. Quando decidia algo, decidia firme, como pedra. Por isso Deus precisou fazer algo tão radical, me mostrar o inferno para chamar minha atenção e me fazer mudar, porque havia um chamado na minha vida. A Bíblia diz que alguns vêm pelo medo, mas que venham. Em fevereiro de 2007, ou melhor, no mês anterior, eu estava mantendo relações com um homem com quem eu não era casada. Tive alguns encontros sobrenaturais com ele, mas o último, que antecedeu minha experiência no inferno, aconteceu em um domingo de fevereiro. Enquanto eu estava no ato, vi em cores vivas um anjo. Eu sabia quem ele era, sabia o que ele estava fazendo e até conhecia o objeto que ele segurava. Ele era um anjo escriba, com uma pena na mão, vestido com a mais linda túnica branca, decorada com pedrinhas preciosas, pequenas como gotas de lágrima, pérolas, diamantes, rubis, pendendo de sua roupa. Ele era pequeno, cerca de 1,70 m, e estava escrevendo tudo o que eu fazia. Isso me apavorou. Pensei comigo mesma: meu Deus, ele vai levar esse registro para o céu, contar a Deus o que estou fazendo, e eu vou para o inferno. Naquele momento, eu não entendia que Deus já sabia de tudo, e que o anjo apenas registrava meus atos para que, durante o julgamento, fossem usados contra mim, porque eu estava no pecado. Então, voltei para casa naquele dia e comecei a me arrepender de verdade, chorando e pedindo perdão a Deus, porque eu estava apavorada.
Isso foi em fevereiro. No mês seguinte, março. Vou tentar me controlar ao contar isso, mas é difícil, porque eu fiquei traumatizada. Mesmo que isso tenha acontecido em 2007, ainda fico traumatizada quando penso sobre o episódio, mesmo depois de ter ido ao inferno mais 6 vezes. Mas aquela primeira vez foi a mais traumática, e vocês vão entender por quê. Na época, eu estava vivendo no pecado, fumando, fornicando. Tinha 2 empregos e, financeiramente, era abençoada. Mas não estava pagando dízimo porque estava no pecado. Minha mente estava dominada pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Eu tinha acabado de voltar de ajudar um amigo a buscar o carro dele. Eu morava sozinha e não era casada. Nesse período, havia parado de me envolver com aquele homem. Então estava sozinha. Eu havia me arrependido e realmente tentava consertar meu coração, mas ainda fumava. Sabia que iria para o inferno se não parasse de pecar. Deitei-me sozinha na cama. Preciso registrar isso. Vocês vão entender o motivo. Eu estava deitada do lado esquerdo da cama, e de repente, o colchão começou a se mexer sozinho, a se enrolar. Esfreguei os olhos, me apoiei nos cotovelos, porque estava de barriga para baixo e pensei: o que é isso? Assim que disse Jesus, saí do meu corpo e fui parar no chão. Mas eu não sabia. Primeiro, eu não senti medo algum. Segundo, eu não sabia quem era aquela mulher na minha cama. Eu realmente não fazia ideia, pois estava deitada ali. Fiquei tentando entender quem era aquela mulher enquanto conversava com Deus. Quando saí do corpo, não vi anjos, nem Deus, nem demônios. Estava sozinha, de pé, no meu apartamento. Não parecia realidade. Minha cama estava ali, e a mulher, nua, deitada nela. Lembro-me que, quando saí do corpo, pensei: uau! Olhei para baixo. Estava vestida, mas estava magra de novo. Sabe, eu costumava ser muito magra. Eu usava tamanho 40, media 1,80 m. Um palito, mas com uma forma bem bonita, sem gordura corporal. Eu estava super magra mesmo. Foi aí que pensei: uau! Porque estava magra novamente. Mas isso não ficou claro na minha mente. Deus nunca permitiu que eu percebesse que estava morta. Eu simplesmente não sabia. Eu só tentava entender como eu havia saído do meu corpo e ido para a minha casca. E vou te contar exatamente o que eu disse. Está no meu testemunho, no meu livro. E não tenho medo de falar. Porque Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Falei bem alto, tentando descobrir quem era aquela mulher. Eu estava parada, olhando para ela e disse: quem é essa mulher gorda na minha cama e por que minha cama está rolando? Então olhei pela janela do quarto, que ficava à direita. Minha cama estava à minha frente. E essa mulher, que depois descobri ser eu mesma, minha casca, estava deitada nela. Meu espírito e minha alma tinham saído do corpo, mas eu não sabia disso. Quando olhei pela janela, o sol ficou incrivelmente brilhante, quase como se eu estivesse usando uma lente de aumento. E todas as cores do quarto ficaram mais vivas, mais nítidas, lindíssimas. Foi nesse momento que percebi que estava na eternidade, mas ainda assim não sabia que estava morta. Não senti medo algum. Deus tirou de mim o medo e a percepção de que eu estava morta. Ele nem me deixou perceber que aquela era minha cama. Ele estava no controle de toda a situação. Só fui entender isso quando voltei, por isso não tive medo. Normalmente algo assim nos faria surtar, gritar, correr pelo apartamento, talvez até sair pela porta em pânico. Mas ele me poupou disso. Depois que percebi que estava na eternidade, tive plena compreensão de que estava fora do tempo, embora ainda não soubesse que estava morta. Fiz apenas uma anotação mental. Estou na eternidade, mas não contei para ninguém. Saí do meu quarto e entrei, acreditando no que pensei ser o céu. Vou descrever o que vi e explicar como descobri que, na verdade, era a sala dos mortos-vivos. Vou me adiantar um pouco porque fico empolgada ao falar sobre isso, mas preciso. É algo traumatizante. É como se tivesse acontecido ontem, mesmo sendo em 2007, e agora já é 2025. Já faz muito tempo desde esse primeiro encontro. Então, do chão do meu quarto, entrei na eternidade e me vi em um enorme salão. Todas as paredes estavam cobertas de diamantes. Parecia que alguém tinha pintado as paredes com diamantes. Era lindo. Havia muitas pessoas. Imagine uma caixa quadrada, com várias peças lado a lado, todas em pé. Assim estavam as pessoas, alinhadas, olhando para frente, como se estivessem mortas, mas vivas.
Todas vestiam roupas feitas de diamantes, cortadas em formas perfeitas. Vi bispos, pastores, professores, leigos, uma mulher da Índia, com cabelos longos e pretos, e pessoas de todos os cantos do mundo, todas professando ser cristãs. Na frente, havia um menino de 12 anos usando gravata borboleta, também com roupas de diamante. Todos estavam assim. Eu estava em uma plataforma de 3 degraus, e o Espírito Santo estava ao meu lado. Eu sabia que ele estava ali, mas não prestei atenção, porque pensei que estava no céu. Quando cheguei a essa sala, pensei: estou no céu, com todos esses diamantes e pessoas vestidas com diamantes. Havia uma janela de madeira antiga na parede direita, única referência para o tamanho da sala, e através dela podia-se ver nuvens e o céu azul, tão lindo. Olhei para fora e o Espírito Santo me chamou a atenção de volta para o salão. Não falou nada, mas eu sabia que deveria olhar de volta. Foi então que, depois de pensar que estava no céu, o Espírito de Deus falou comigo, e nunca vou esquecer as palavras, pois vou repeti-las exatamente. Não, o que você está vendo é apenas a aparência exterior deles. Eles parecem cristãos perfeitos para o mundo, mas interiormente seus corações são continuamente maus, e cada um deles está a caminho do inferno. Bispos, pastores, professores, profetas, leigos. E então comecei a ver palavras surgindo de cada um deles. Não perdão, falta de amor, vindo de cada pessoa. Eu apenas observava. Não tinha pensamentos nem respostas, apenas observava. O Senhor apenas me fazia observar. Ele estava em controle total e absoluto. Então apareceu uma mulher negra, cerca de 53 anos, 1,63 m, pesando entre 59 e 63 quilos. Ela vestia um conjunto de saia e paletó. A saia parava logo acima dos joelhos e o paletó tinha comprimento 3/4. O cabelo dela era o mais bonito que já vi, assimétrico, enrolado de uma forma que eu nunca consegui reproduzir, mas era deslumbrante. De repente, a pele dela começou a se desprender como se fosse chocolate derretendo, caindo no chão, e tudo o que consegui ver foi o esqueleto dela, do meio do braço até as pontas dos dedos. Só o esqueleto. Depois, fui retirada dessa sala e me vi suspensa no ar, no meio do nada. Não havia nada ao redor, apenas um vazio branco, quase off-white. Olhei para a direita, nada. Para a esquerda, nada. Mas eu estava suspensa no ar. Não senti peso, nem ar no rosto, nem nada. Apenas flutuava no meio do nada. Então olhei para baixo e cerca de 30 metros abaixo de mim, havia uma plataforma redonda. Sob essa plataforma, parecia uma pirâmide, que estava conectada a ela. Dentro da plataforma estava o Espírito do Deus vivo, o poder do Espírito de Deus que mantinha tudo no lugar. Eu apenas soube disso ao ver. Sobre a plataforma estava Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso, o grande Deus Jeová, aquele que criou os céus e a terra. Lembro que quando olhei para baixo pensei, ele tem todo o poder. Assim que disse isso, troquei de lugar com uma mulher que estava na plataforma, nua, com apenas pedaços rasgados de roupas pretas e brancas pendurados no pescoço. Ela estava deitada de costas diante de Deus. Ao dizer, ele tem todo o poder, me vi deitada no lugar dela, e era Deus que estava diante de mim. Agora, sei que vocês devem estar se perguntando como Deus parecia. Vou explicar. Não vi rosto nem feições. Vi apenas o contorno de um ser humano, e dentro dele parecia água. Foi a única forma que encontrei para descrever. Ele tinha cerca de 30 metros de altura. Não sei ao certo. Só sei que era enorme. Eu estava deitada na plataforma. Ele estava em pé diante de mim. A plataforma era redonda, talvez a 3 ou 4 metros de distância. Um círculo marrom apareceu e cresceu até o tamanho de uma parede. Ao redor dele, nada. Dentro, só o marrom. Se você colocasse uma cruz dentro desse círculo, cada seção parecia uma fatia de pizza. Era um portão, com palavras gravadas na superfície, elevadas cerca de 5 centímetros. Não estavam em inglês, mas eu conseguia entender. Dizia, os portões do inferno. Um portão se abriu, depois o segundo se abriu acima do primeiro, depois o terceiro acima do segundo, e assim até o quarto, que desapareceu. Dentro desses portões havia escuridão total e chamas. E não eram chamas comuns da terra, azuis ou brancas, mas verdes, amarelas, laranjas e roxas,
cores que indicam a intensidade do calor. Então, se a chama é verde, você está olhando para cerca de 8.000 graus Celsius. Se é roxa, pode chegar a 14.000, 15.000. As cores diferentes indicam a intensidade do calor. Não estou sendo exata com os números, mas posso dizer que é muito mais quente do que qualquer fogo na Terra, porque você não vai acender seu fogão a gás e ver chamas roxas, amarelas ou laranjas. Você verá principalmente azul ou branca. Eu sei, eu tenho um fogão a gás. Então, todos os portões desapareceram e tudo o que se via era escuridão e chamas. Foi quando Deus começou a falar. Eu não sei se ele falou audivelmente ou telepaticamente, mas eu sabia que ele estava falando. E quando Deus fala, você cala a boca. Eu apenas deitei ali, como uma mulher morta, totalmente muda. Ele estava falando. E foi o que ele disse. Ó Pai, que eu consiga dizer isso sem chorar. Ele disse: Você vê essa escuridão? Ele explicou que a escuridão é viva e é uma entidade maligna separada. Eu criei as duas grandes luzes, o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Não há lugar na terra onde seus olhos não se ajustem à escuridão, mas no inferno não há luz. Ele continuou. Você vê essas chamas? Elas são 20.000 vezes mais quentes do que o fogo da terra. Elas são alimentadas com enxofre, noite e dia, e nunca se apagarão. A plataforma em que eu estava inclinou, e eu comecei a escorregar para dentro desse portão, para esse buraco, pés à frente, porque a plataforma se inclinou para baixo. Eu estava de costas, apoiada nos cotovelos, tentando escapar, mas não consegui. Quando meus pés estavam a cerca de 2 centímetros do fogo, eu voltei para o meu corpo. Quando voltei, não senti nada do pescoço para baixo. Meus olhos se moviam rapidamente, tentando entender onde eu estava, porque eu sabia de onde tinha vindo e não conseguia compreender o que estava acontecendo. Então ouvi a voz de Deus novamente. Quando ele fala na eternidade, ele fala com pura verdade, pura autoridade, sem emoção, apenas a verdade. Mas quando voltei ao meu corpo, ele falou com raiva, porque ele estava zangado comigo. Deus é alguém com quem você não quer estar irritado, porque você não pode persuadir, acalmar ou parar sua ira. Ele é soberano. Não é seu amigo, não é seu camarada. Ele é alguém a ser reverenciado, amado e obedecido. Ele é o Criador de todas as coisas, o princípio e o fim. Ninguém escapa do seu julgamento. Ele tem controle absoluto sobre a vida e a morte. As pessoas pensam em Deus como um grande bebê gordo sentado em uma nuvem, tocando harpa, mas ele se senta no trono com 24 anciãos ao redor. Eles jogam suas coroas aos pés dele, dizendo: Santo, Santo, Santo. Nós subestimamos Deus. Não sabemos realmente quem ele é. Lemos a Bíblia, temos uma ideia, mas não compreendemos plenamente. Aquele dia, Deus fez isso comigo. Sem aviso, sem anjos, sem demônios, apenas ele. Ele estava na plataforma, nada além do próprio Deus Todo-Poderoso. E quando voltei ao meu corpo, ele falou comigo com raiva. Sirva-me de todo o coração, porque se não fizer, eu farei com que outros sejam salvos através de você, mas você morrerá e irá para o inferno. Diga às pessoas: dízimos e ofertas são um mandamento. Ensine como minha palavra deve ser pregada. Ensine como minhas igrejas devem ser cuidadas. Diga que foi isso que eu disse. Então senti meu corpo voltar e me sentei, começando a gritar. Eu estava gritando tão alto. Eu estava em um prédio de apartamentos e nem consigo entender como a SWAT não apareceu na minha porta. Meu apartamento parecia que ia explodir de tanto que eu gritava. Eu estava fora de mim, aterrorizada, tomada por puro medo. Então, ouvi uma voz. A voz mais doce que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. E quando essa voz chamou meu nome, eu senti amor escorrendo do meu próprio nome. Era a voz do Espírito Santo. E ele disse: Queen, siga-me. Eu vou te ensinar a andar corretamente. Queen, siga-me. Eu vou te ensinar a viver corretamente. Queen, siga-me. Eu vou te ensinar a amar. Siga-me. Eu comecei a gritar. Tudo que eu sabia sobre Jesus desapareceu. Tudo que eu já tinha ouvido sobre ele foi por água abaixo. Estamos falando do Criador, do ser mais famoso da história do mundo. Naquela época, eu ainda fumava. Então, parei de gritar. Peguei meus cigarros, meu cinzeiro e meu isqueiro. Fui para a sala de estar e me sentei. Eu disse: Senhor,
Eu sei que o Senhor não vai tirar isso de mim. E eu não quero ir para o inferno. Não quero voltar para aquele lugar de onde o Senhor acabou de me tirar. Por favor, eu continuei. O que eu vou fazer é usar a vontade que o Senhor me deu. Vou pegar esses cigarros e o cinzeiro e jogá-los no lixo. Mas eu preciso que o Senhor faça uma coisa. Faça com que isso me pareça repugnante, nojento, insuportável. Quero que eu sinta tanto nojo que nunca mais queira fazer isso. Levantei-me e joguei tudo no lixo. Joguei o isqueiro, joguei os cigarros. Me livrei de tudo. Então fiquei sentada, sem saber o que fazer. Liguei para meu irmão, Jeff. Somos muito próximos. Ele me ensinou a palavra por 10 anos. Liguei e disse: Jeff, eu estive no inferno. Eu estava gritando e chorando. Ele respondeu: Queen, não consigo te entender. Acalme-se. Eu continuei: Jeff, Deus me levou à sala dos mortos-vivos. Me levou aos portões do inferno e me trouxe de volta. Ele me avisou. Ele disse: Você vai me servir completamente, porque se não fizer, eu ainda vou usar você para que outros sejam salvos. Mas você morrerá e irá para o inferno. Eu disse: Jeff, ele me disse que vai me usar. Não importa se eu me render ou não. Ele me avisou que há uma missão na minha vida. E que não importa o que eu faça, o número de pessoas que ele chamou para serem salvas através de mim será alcançado. Mas se eu falhar, eu mesmo irei para o inferno. Eu disse a Jeff: Estou apavorada. Não sei o que fazer. Estou aterrorizada. Jeff, você precisa me ajudar porque eu não sei o que fazer. Então, Jeff começou a me ensinar a palavra. 5, 6 dias por semana, ficávamos horas ao telefone. Ele era casado, e a esposa dele diria que eu ligava para a casa deles, e passávamos 4, 5, 6 horas ao telefone todos os dias. Ligava às 10 da noite, e às vezes só desligávamos às 3 ou 4 da manhã, porque ele estava me ensinando a palavra. Não era conversa fiada, fofoca, nada disso. Era estudo da Bíblia. Ele me ensinou de Gênesis a Apocalipse, detalhando tudo. O Senhor me deu a capacidade de memorizar livro, capítulo e versículo, algo que eu nem conseguia fazer no início. E então eu percebi. Eu estava pecando contra Deus há anos. Eu percebi que usei a beleza que Ele me deu, a inteligência, e me entreguei à imundície. Cometi tantas atrocidades diante do Senhor, e Ele me deixou viver. Obrigada, Jesus. Eu merecia ir para o inferno, mas Ele me deixou viver. Até hoje, isso me surpreende. Ele realmente me deixou viver, mesmo eu merecendo ir para o inferno. Eu cometi muitos erros e pecados ao longo da minha vida, mas Ele me deixou viver. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por me dar mais uma chance. Graças a Deus. Pai, obrigado por não me deixar me perder totalmente. Ele não apenas me deixou viver, mas também me ensinou durante toda a minha vida. Ele me deu muitos dons e oportunidades, mesmo quando eu não estava prestando atenção, e continuou me abençoando. Jesus, obrigado, Pai, por me permitir viver. Você me deu uma nova chance. Sua misericórdia é imensa. Muitas pessoas não entendem a gravidade das consequências do pecado. É algo sério e real. Eu sei que merecia sofrer pelas minhas escolhas, mas Ele me deu a oportunidade de recomeçar. Estou aqui hoje, compartilhando minha história, quando poderia não estar. Quero contar algo pessoal. Eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida. Em um momento muito difícil, eu chorava e orava pedindo perdão pelo que estava sentindo e buscando alívio para minha dor. E então, ouvi uma voz. Mesmo sem ver ninguém, eu ouvi claramente. Queen, você é amada. Deus te ama mais do que você pode imaginar. Tenha paz. Naquele instante, larguei a ideia de me machucar e comecei a chorar. Toda a dor e sofrimento que eu carregava começaram a se aliviar. Ele me salvou e me deu várias chances de continuar vivendo. Hoje estou aqui, grata por não ter tomado uma decisão trágica. Estou tão grato, tão agradecido, Pai, em nome de Jesus. Poderia ter perdido minha vida, mas Ele me deu uma nova chance e me perdoou. Deus apagou meus erros do passado e me deu um novo começo. E por isso eu o amo com todo o meu coração. A Bíblia diz: aqueles que muito amam, porque muito foram perdoados. E eu o amo profundamente. Eu amo meu Salvador. Amo-o com todo o meu coração. Obrigado, Jesus. Vivo com gratidão e tento viver corretamente diante dele.
E se alguém estiver ouvindo este testemunho, oro para que encontre a oportunidade de se arrepender e mudar, porque é possível recomeçar. Não há outro caminho para a vida espiritual senão através de fé e arrependimento. Todas as outras tentativas humanas de criar caminhos espirituais não levam à verdadeira paz que Deus oferece. É só Jesus. Jesus, o único que morreu na cruz. Mais cristãos vão para o inferno por falta de perdão do que por qualquer outro pecado. Não importa quem você seja. Se você acha que é melhor do que os outros por não perdoar, você vai para o inferno com esse orgulho. Deus te perdoou. E se alguém disser, estou perdoando, mas não quero mais contato com essa pessoa? Ainda assim, se você mantém algum ressentimento, deixe-me contar o que eu aprendi com o Espírito Santo, através de tentativas, erros e da Palavra de Deus. Se você ainda guarda algo no coração, ore todos os dias e peça ao Senhor para remover a semente da amargura do seu coração. Peça para Ele te ajudar a perdoar. Não importa se você precisa pedir 1000 vezes por dia. Continue pedindo. Jesus, não importa se for 20.000 vezes por dia. Continue pedindo até que aquela semente de rancor seja removida do seu coração e você consiga falar com a pessoa como se nada tivesse acontecido. É assim que você sabe que perdoou. Se você não consegue mais falar com a pessoa, você não perdoou. Se consegue falar com ela como se nada tivesse acontecido, então você perdoou e pode seguir em frente. Até lá, você precisa implorar e suplicar ao Senhor, porque Ele não vai fazer isso por você. Não importa o que fizeram com você, não importa. Você sabe o que Jesus sacrificou? Jesus. Você não entende que Ele não cometeu pecado algum enquanto estava na terra, mas mesmo assim permitiu que sua própria criação o maltratasse? O açoitaram, o esbofetearam, o espancaram. Estou falando da frente e de trás, com um chicote chamado Cat of Nine Tails. Pesquise se quiser saber. Arrancaram os pelos da sua barba, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça que perfurou até o cérebro. O privaram de comida e água, e depois cravaram pregos. Não preguinhos, mas estacas de ferro de ferrovia, em suas mãos e pés. Ele foi crucificado completamente nu. Mostramos apenas um pano ao redor da cintura por respeito. Mas na realidade, Jesus Cristo foi crucificado totalmente nu. Colocaram-no em uma cruz de madeira, e no topo, pregamos uma placa chamada título, escrita em 3 idiomas, grego, hebraico e latim, dizendo: Jesus Cristo crucificado por insurreição. E mesmo assim, queremos andar por aí sem perdoar alguém? Queremos nos achar melhores que os outros por não perdoar? Mas Deus, que colocou de lado sua divindade e assumiu nossa carne, permitiu tudo isso. Deixe-me perguntar, você permitiria que alguém te batesse sem ter feito nada de errado? Você deixaria alguém cuspir no seu rosto? Você deixaria alguém enfiar pedras de 2 ou 3 centímetros no seu cérebro? Você permitiria apanhar sem reagir? A Bíblia diz que Jesus poderia ter chamado 70 legiões de anjos para defendê-lo. Eles teriam vindo e destruído o planeta. A Terra não existiria porque eles teriam vindo aqui e matado todo mundo. Teriam matado a humanidade só por causa de como trataram Jesus. Mas Ele suportou tudo por nós. Ele suportou. A Bíblia diz que, quando ainda estávamos em nossos pecados, Ele morreu por nós. É por isso que eu choro, porque sou grata. Eu sei toda a imundície que cometi neste corpo. Sei o nojo que causei. Paulo não tinha nada de especial comparado a mim. Sim, Saulo, lembra dele? Aquele que matava pessoas porque acreditava estar certo, mas estava errado, e Deus o cegou a caminho de Damasco. Pois é, aquele Paulo. O pecado dele não se compara ao meu. Paulo não tinha nada sobre mim. Eu era o maior pecador que você poderia imaginar. Eu tinha problemas com homens e cometi outros pecados por cima disso. Imundície, traição espiritual. Mas aqui estou hoje, diante de vocês, respirando, graças às orações constantes de minha mãe, de joelhos, intercedendo por nós. Então, Ele pegou um pecador e transformou tudo isso, todo desejo, todo fogo pelo pecado, toda dureza de coração, toda rigidez, e transformou em algo para glorificá-lo. Usei a beleza e a inteligência que Ele me deu contra Ele. Deus julga aqueles que usam os dons que Ele nos deu de forma errada. Ele nos abençoou com força, beleza, inteligência e talentos. E quando usamos essas coisas para pecar, estamos usando contra Ele. Há uma passagem que todos citam, onde Jesus disse que aqueles que Deus deu a Ele nunca seriam arrancados de sua mão. E também em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus.
A Bíblia diz para trabalhar a salvação com temor e tremor. Trabalhar a própria salvação. Primeiro, como você pode dizer que ama alguém, mas não obedece a essa pessoa? Como você pode dizer que ama seu pai, mas não o obedece? Como pode dizer que ama seu marido, mas não faz o que ele pede? Como pode dizer que ama sua esposa, mas não atende aos pedidos dela? Como pode dizer que ama seu pastor, mas não vai ajudá-lo? O amor é a chave aqui, meu Senhor. Amor é a chave. Tudo se resume ao amor. Quando você ama, você obedece. Simples assim. Alguns dizem que a Escritura afirma que Deus é fiel para completar aquilo que começa. Ok, Ele é fiel para completar o que começa. Mas Ele não começou o pecado. Então, como não começou o pecado, não precisa terminá-lo. Ele começa a santidade, a justiça, a salvação, a vida correta, o perdão. Então, tudo que Ele começa, Ele vai completar. Eu vi o Big no inferno. Sim, eu costumava adorar o Biggie Smalls. Ele tinha uma música chamada Give Me One More Chance, e eu adorava a versão estendida. Eu estava na balada ouvindo isso. 2016, eu estava no carro em sinagoga, e vi uma mulher no Facebook, não vou falar o nome dela, que dizia ser filha de Deus, mas estava no museu de cera abraçando uma estátua de cera do Biggie, dizendo: ele deveria ter sido meu marido. Eu disse: Senhor, o que é isso? Essa mulher supostamente é filha de Deus e você está falando de um homem ímpio como se ele fosse seu marido? Uma hora depois, Jesus Cristo me tirou daquela sala e me levou para o inferno. Ouçam minhas palavras. Não foi sonho, não foi visão. Eu estava fisicamente fora do meu corpo, no inferno, parado ao lado do próprio Jesus Cristo. Havia uma área parecida com uma caverna, completamente escura. E havia 2 demônios. Eram quase mais escuros que a própria escuridão. Você nem sabia que eram demônios até ver o branco dos olhos deles. Foi assim que percebi que eram criaturas. Esses demônios deviam ter uns 4,5 metros de altura e estavam em frente a uma cela de prisão. Uma cela no inferno. As barras iam de cima para baixo, fincadas no teto e no chão dessa área que parecia uma caverna, que era apenas um espaço esculpido na rocha. Não havia nada naquela sala, só o espaço esculpido. E Big estava segurando as barras, mas estava em chamas por dentro. Ele queimava internamente, como se alguém tivesse colocado uma bomba na barriga dele. Ele explodia. Eu estava ali, olhando para ele, e perguntei a Jesus: Jesus, por que esse homem está aqui? E estas são as palavras exatas que Jesus me disse, registradas no céu. Este homem, ele nem chamou pelo nome. Este homem me disse que não precisava de mim. Este homem foi a um sacerdote de fetiche e pegou amuletos que carregava no bolso para ficar famoso. Eu perguntei de novo: o quê? Este homem foi a um sacerdote de fetiche e pegou amuletos que carregava no bolso para ficar famoso? Você está falando sério? Jesus continuou: você não sabe nada sobre isso? Há feiticeiros que recebem uma aparência de poder de demônios, do próprio Satanás. Isso é muito praticado na África e em outros países. Aqui nos Estados Unidos não tanto, mas na África é comum, onde existem feiticeiros de verdade. É o que eles fazem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Vivem em suas cabanas ou tendas e servem a Satanás. Pegam pequenos amuletos. Pode ser um brinco, um pedaço de pedra ou de tecido. Fazem encantamentos sobre eles e entregam para a pessoa. E os demônios seguem aquele amuleto e realizam o que a pessoa pediu ao feiticeiro. É isso que eles fazem, Jesus disse. Mas principalmente, ele está aqui porque me disse que não precisava de mim. Depois que Jesus terminou de falar, os 2 demônios conversaram. Um dizia algo que não era em inglês. Eu nunca tinha ouvido aquela língua, mas eu entendia o que ele dizia. Eles apontavam e tinham bastões, não sei direito para quê. Um segurava o bastão com a mão direita e apontava, dizendo ao outro demônio para tirar Big da cela e levá-lo para mais tormento. Quando saíram da cela, uma roupa falsa de rei apareceu sobre ele, uma coroa falsa, e o levaram para ser torturado. No reino espiritual, você tem um corpo espiritual permanente. No inferno, você ainda sente como se tivesse ossos, vasos sanguíneos, órgãos, mas é apenas a sensação. Ele sentiu a dor de ossos quebrando, músculos, ligamentos e tendões sendo esmagados, o crânio sendo fraturado. Depois, tudo se misturava no chão, e o corpo voltava a se formar.
Então o colocaram de volta na cela. E ao fechar a porta, ele explodia em chamas, como se alguém tivesse colocado uma bomba no peito. Mas o corpo não se movia. Ele apenas queimava por dentro. Sim, ele está no inferno. Ele disse a Jesus que não precisava dele. João 3,16 é muito claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Big não quis saber. Ele não quis ter nada a ver com ele. Disse isso a Jesus, assim como Marilyn Monroe disse: "Eu não preciso de você." Sabe quantas pessoas morrem em seus pecados, dizendo a Jesus que não precisam dele, porque estão enganadas? Ninguém vai conscientemente para o inferno. Conscientemente. Deixe-me falar sobre a parte da bola de fogo, 2014. Eu estava solteira, morando sozinha, sem ninguém em casa. Nessa noite, eu estava no meu quarto, acabando de orar, deitada de barriga para baixo. Sou dorminhoca. E meu espírito começou a se elevar do corpo. Eu podia ouvir eletricidade. Era como se pudesse ouvir eletricidade. Eu nunca tinha experimentado isso em nenhuma outra ocasião em que deixei meu corpo. Mas dessa vez, o Senhor permitiu que eu sentisse a eletricidade que você ouve quando seu espírito sai do corpo. Bem, foi isso que eu ouvi. Não posso falar pelos outros que tiveram experiências fora do corpo ou sonhos lúcidos. Enquanto meu espírito saía do meu corpo, eu me agarrei à cabeceira da cama. Eu chorava, gritava, implorando ao Senhor para não me levar. Literalmente gritava: "Senhor, não, por favor, não me leve. Você deixou Mary Kay, você deixou Bill Wiese, vai me deixar também?" Eu estava apavorado, porque realmente pensei que ele iria me deixar, já que ele tinha deixado Mary Kay e Bill Wiese. E eu pensei: "Senhor, eu vou voltar. Eu tenho sido uma psicopata. Eu não conseguiria lidar com isso." Eu estava usando um vestido azul, tipo uma camisola, que eu costumava usar em casa, sabe? Decote em V, manga longa, na altura dos joelhos, com uma pequena fenda, só para ficar em casa. Eu tinha acabado de lavá-lo. Estava dobrado no armário. Enquanto eu gritava e implorava para o Senhor não me levar para o inferno, eu estava ali, de pé, naquele vestido azul, no inferno, olhando ao redor. Cada vez que Deus me leva ao inferno, Ele retira o medo, o cheiro e o som. Eu nunca senti medo. Nunca. Bem, dessa vez eu senti medo, porque achei que Ele ia me deixar. Mas quando estava no inferno, não senti medo. Então eu estava lá, de pé. Havia uma parede. A parede do inferno. Parecia uma parede de caverna normal. Quando você olha para cima, tudo o que se vê é escuridão total. Eu estava encostada na parede e olhando ao redor, olhando para cima, só via escuridão infinita. E foi aí que vi o que chamo de seção das bolas de fogo, porque vi um monte de bolas de fogo. Tente imaginar uma esfera perfeita, perfeitamente redonda, como um círculo perfeito em todas as formas. Agora imagine um círculo do tamanho de um ser humano, mas de fogo. Eram bolas de fogo. Havia milhares delas para todos os lados, suspensas acima do chão. Cada bola de fogo tinha uma pessoa dentro. Uma só. A cor do fogo variava entre preto, azul, roxo, amarelo. A princípio, não dava para ver a pessoa dentro por causa das cores, mas se você chegasse perto, poderia enxergar. Cada pessoa estava condenada e seu tormento era estar presa dentro dessa bola de fogo. Todo o corpo estava queimando. Eu estava ali, observando, e meus olhos começaram a fazer algo que acontece no reino espiritual. Como uma lente de câmera, começaram a dar zoom. Eu podia enxergar a 25 milhas de distância. Era enorme. Eu mantinha o corpo no mesmo lugar, mas meus olhos focavam na pessoa dentro da bola de fogo, que tentava desesperadamente se livrar do fogo, gritando, se debatendo, mas não conseguia, porque estava totalmente presa dentro dele. Eu sabia que era um homem, mas antes de conseguir ver seu rosto, meu espírito voltou de repente ao corpo, caindo como uma bola de basquete. Eu senti o peso, a pressão de meu espírito retornando. Comecei a chorar e disse: "Senhor, por que você continua fazendo isso comigo? Eu não quero ir ao inferno, não quero ver pessoas sendo torturadas, não quero ver pessoas sendo queimadas." Então, ouvi uma voz vinda do céu, envolvendo tudo como se fosse um terremoto e trovões, dizendo: "É necessário." E eu fiquei com medo, pensando: "Ok, tudo bem, Senhor. Se é isso que o Senhor quer, tudo bem. Se o Senhor quer continuar me mostrando isso."
Essa experiência com Deus me fez ver um lado dele que a maioria de nós nega existir. As pessoas imaginam Deus como aquele ursinho de pelúcia fofinho, doce e gracioso, que fez todas as estrelas, tudo no universo, e que nos ama. E ele é mesmo doce. Mas eu estava aterrorizada além da conta. Não há nada que alguém possa fazer para me levar a pecar contra Deus hoje. Nada. Nem dinheiro me faria pecar. Não há lugar para onde eu pudesse ir que me afastasse dele. Como diz a Bíblia, em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muita gente não teme Deus porque não o conhece. Eu o conheço. Não digo que o conheço 100%, porque isso é impossível. Deus é infinito. Mas o conheço o suficiente para saber que existe um lado dele que é extremamente perigoso. É um lado de Deus que é muito, muito perigoso. Nós, neste país, fomos enganados durante muito tempo. Deus é perigoso, cara. Mas não me entenda mal. Deus é um Deus de amor louco, um amor insano. Ele é um Deus de misericórdia infinita, sabedoria infinita, compaixão infinita. Eu sou a prova viva da misericórdia de Deus. Quer ver a misericórdia dele? Olhe para mim. Eu sou a misericórdia de Deus. Eu sou a graça de Deus. Eu sou a compaixão dele. Quer ver uma demonstração? Olhe para mim. Eu sou a prova da misericórdia e da graça dele. Mas eu sei que um lado de Deus é muito perigoso. As pessoas têm mais medo de Satanás. Por quê? Porque ele é mau, perverso. Mas como alguém tem medo da criatura e não do Criador? Satanás é mau, odeia Deus, mas não pode fazer nada contra ele. Então a quem ele ataca? A nós, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos ama e não deseja que ninguém vá para o inferno. Isso não é sua vontade. Ele não criou o inferno para nós. Criou o inferno para o diabo e seus asseclas. Mas se você não quiser estar com Deus, para onde você vai? Ele não vai forçar ninguém a morar em sua casa se não quiser. Deus julga com amor. As pessoas dizem, isso é maldade. Não, não é. Ele te ama. Como ele vai te obrigar a viver em sua casa se você escolhe viver na casa de Satanás? Você prova essa escolha pelo modo como vive sua vida na terra. Deus não vai te obrigar a ficar com ele. Ele te ama o suficiente para te deixar ir. É assim que Deus ama as pessoas. Ele as deixa ir. Temos escolha. Você tem a escolha de trair sua esposa ou ser fiel a ela. Você faz essa escolha todos os dias. Todos os dias. Deus criou criaturas lindas. Eu já vi homens e precisei parar, virar e dizer, Senhor, estou voltando por outro caminho. Porque se eu continuasse, precisaria de ajuda dele. Senhor, eu sei que é errado pecar. Sei que é errado fornicar, mentir, fofocar. Por isso, me mantenho longe disso. Eu não quero machucá-lo. Não é mais por medo, mas por amor. Entenda, ainda existe temor, sim, mas é porque eu amo tanto que não quero feri-lo. Você não quer machucar alguém que ama. Não quer ferir alguém que adora, que exalta. Eu o amo. Eu queria que ele olhasse para mim e dissesse, estou contente com ela. Estou contente com a Queen. Eu queria que ele olhasse para mim e dissesse, eu te amo. Queria que ele viesse me visitar. Ele já me visitou em minha casa, mas não em espírito de verdade, como carne e osso mesmo. Eu queria que ele viesse sentar e conversar comigo. É assim que ele age quando ama alguém, mas ele não aparece para todo mundo. Ele não aparece para todos. Minha mãe faleceu na véspera de Ano Novo de 1999. Ela era nascida de novo, completamente devota. Meu pai, o hospital o matou em 1988. Sim, o hospital matou meu pai. Minha mãe não sobreviveu para ver isso. Então, quando eu me converti, rezei e pedi ao Senhor que contasse à minha mãe que eu havia sido salva, que eu tinha parado de me envolver com homens e de tentar ser atriz, que eu tinha parado de correr atrás de homens, porque eu tinha um problema com isso. Teve uma época em que eu tinha 7 caras na minha casa ao mesmo tempo, e eu não estava fazendo nada de errado, mas estava apenas dizendo, eu vou sair com você na segunda e com você na terça. Era assim que eu vivia, e todo mundo achava normal. Eu acreditava em ter opções de reserva. Eu era uma pecadora terrível, travessa. Ninguém poderia me chamar de boa. Enfim, eu fiz 3 orações. Eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero ter um vislumbre do céu. Quero me deitar aos teus pés como uma mulher morta. E quero que minha mãe e meu pai saibam que estou segura. Eu orei essa oração por 1 ano e meio. Até que, em 21 de outubro de 2007, às 10 horas da manhã,
Eu estava no meu apartamento, prestes a ligar para meu irmão. Eu estava com o telefone sem fio na mão, pronta para ligar. Sentei na cama e, de repente, saí do meu corpo. Quando isso aconteceu, eu estava usando uma túnica branca, de mangas longas, sem costura, com a gola redonda, que chegava até os pés. Era um vestido branco, que hoje sei que era a veste da salvação. Lembro que, ao sair pelo meu corpo, pela cabeça primeiro e depois pelos pés, pensei: nossa, sou alta. Então minha cabeça caiu de volta sobre a cabeceira da cama. Eu amo barcos. Sempre pedi ao Senhor: posso comprar um barco? Ele ainda não respondeu, mas sabe que eu amo a água. Sempre digo: Senhor, quando o Senhor criou a água, estava pensando em mim, porque eu amo tomar banho. Adoro banhos demorados, ficar debaixo da chuva, dormir ao som da chuva, beber água. Eu amo chuva mais do que sol. E quando chove, fico feliz. Parece que tudo está bem. Pode parecer estranho, mas eu amo a chuva. Então, quando saí do meu corpo, não deu tempo de piscar. Já estava no céu. Estava em um dos portões do céu, mas nem sabia disso, porque havia uma névoa branca por toda parte. E sobre o barco. Era um barco de madeira de pinho, só grande o suficiente para 2 pessoas, com o fundo de ouro maciço. Lindo. Você poderia colocar seu batom, lavar o rosto e ver o reflexo cristalino no fundo de ouro do barco. Dentro do barco havia um anjo, um homem enorme, de cerca de 1,93 m, 200 quilos, com cabelo amarelo, macio ao olhar. Ele estava em pé no barco, braços enormes, 64 polegadas de bíceps, e deixou que eu ficasse olhando e admirando. Eu sabia onde estava, mesmo sem ver muita coisa ainda, além do barco e do anjo. Eu comecei a gritar: estou no céu! Estou em casa! Estou no céu! O anjo então se sentou, cruzou as mãos e inclinou a cabeça, deixando-me gritar. Eu estava de pé no barco, e minha atenção se voltou para uma área acima da névoa, onde havia 2 estruturas. Eu chamo essas construções de estruturas, porque elas se pareciam com as torres gêmeas, no formato. Eram retangulares e estavam separadas por uma distância considerável. Provavelmente, muito mais do que parecia, mas eu sabia que estava olhando a uns 10 quilômetros de distância. E tudo o que eu via era a parte do meio, até o telhado. O material dessas construções estava vivo. Elas respiravam e tinham cores. Você já viu Knight Rider? Lembra daquelas luzes brancas que passavam pelo rosto das pessoas? Pois era assim. As cores subiam e desciam pela superfície do prédio, fazendo aquele movimento contínuo. Mas havia cores que não existem aqui na Terra. Algumas cores existiam, como bordô, vermelho, verde, mas outras eram completamente desconhecidas para nós. E se você ouvir outros testemunhos, eles vão dizer que viram cores no céu que não existem aqui. Eu estava olhando fixamente, sem conseguir desviar a atenção. Nem que me batessem na cabeça, eu sairia do meu lugar. Eu sabia que aquelas construções eram as casas dos meus pais, lado a lado. Não existe marido e mulher no céu. Não existe sexo no céu. Não se vive junto como na terra. Não há esse tipo de aliança lá. Então, você não vai estar com sua esposa maravilhosa. E nem vai querer. O único desejo que você terá será ver Jesus e ir ao trono de Deus. Nada de olhar para mulher nenhuma. Não existe toque de mulher lá. Enquanto eu olhava para essas casas, notei algo nos telhados. Você sabe o que é um catavento? Pois é. No telhado de uma das casas havia um grande galo preto e vermelho, e o catavento atravessava o corpo dele, mas ele estava vivo. No telhado da outra casa havia uma vaca preta e branca, pequena, do tamanho de 3 ou 4 galos, e o catavento atravessava seu corpo também, mas ela estava viva. As construções respiravam, as cores subiam e desciam. O galo e a vaca estavam vivos. Ambos tinham cataventos porque meus pais eram do campo. Meu pai e minha mãe foram criados em fazendas, então eles estavam familiarizados com vacas, galos, porcos e cataventos. E eu soube instantaneamente que aqueles animais pertenciam aos meus pais. Enquanto eu olhava, 4 braços me agarraram pelo lado esquerdo e a névoa começou a se mover para trás. Mas eu ainda olhava para essas estruturas. Antes mesmo de virar a cabeça, eu soube a quem aqueles braços e mãos pertenciam. Eram da minha mãe e do meu pai, Mary Frances e Frank Daniel. Eles me agarraram para me abraçar. Enquanto a névoa se afastava, eu virei a cabeça e comecei a me soltar, dizendo: "Onde ele está?"
Meu pai se posicionou à direita, minha mãe à esquerda. Meu pai apontou e disse: "Ali está ele." Eu olhei e disse: "Onde?" Minha mãe apontou e disse: "Ali está ele." E meu pai repetiu novamente: "Ali está ele." Então eu vi um homem se aproximando de mim, vestido com uma túnica branca. Ele a levantou um pouco, logo acima dos tornozelos, segurando com as mãos enquanto caminhava. O que chamou minha atenção foram seus pés. Os ferimentos estavam abertos, com sangue fresco e vermelho. A Bíblia diz que, cada vez que pecamos contra o Senhor Jesus, nós o crucificamos novamente. Por isso, essas feridas não se curam. Elas sangram. Estava escrito na Bíblia, e eu via o sangue vermelho ainda ali. Sim, os ferimentos estavam abertos, e o sangue ainda era fresco, porque toda vez que alguém peca contra o Senhor Jesus Cristo, é como se ele fosse crucificado de novo. Então, o sangue continua vermelho, fresco. Esses ferimentos nos punhos e nos pés não cicatrizaram. Ele caminhava em minha direção. Dei um passo para fora do barco. O pé direito tocou o chão do céu e depois levantei o pé esquerdo. Quando o coloquei no chão, eu estava prostrada, de rosto no chão. Coloquei um lado do meu rosto sobre os pés dele. Envolvi os tornozelos com meus braços e fiquei ali, completamente entregue. Um êxtase absoluto. Eu poderia ter ficado ali para toda a eternidade, sem me mover. Eu estava aos pés do meu mestre, daquele que morreu por mim, do ser mais famoso de toda a existência, aquele sobre quem mais se escreveu, sobre quem mais se falou em toda a história. Eu estava ali, só para tocá-lo, meu Senhor, só para tocá-lo. E então ele me disse que eu precisava voltar. Eu tinha rasgado meu quarto em pedaços de tanta emoção. Como Jesus era. Todos querem saber. Não tente imaginar a cor da pele dele. Ele não era branco, e não importa. Mesmo que fosse verde, com 3 narizes e 2 costas, não importa. O que importa é o presente dele, a salvação. O que importa é que ele é o caminho, que ele nos dá a chance de nos arrepender. Ele é a razão de escaparmos do inferno. Isso é o que realmente importa. A Bíblia nos diz para deixarmos disputas vãs. Então discutir a cor de Jesus é uma disputa vã. Não importa. Em vez disso, o que importa é: você está salvo? Seu coração está certo? Você vai vê-lo em amor ou em julgamento? Ele tinha 1,93 m de altura, talvez um tom mais claro que o meu. Seus olhos eram verdes. O nariz dele era longo como você jamais viu em um ser humano. A ponte do nariz era realmente comprida. As sobrancelhas quase se encontravam no meio. O cabelo era castanho claro, não dourado, parando logo acima dos ombros. Era ondulado, não muito, mas ondulado. Ele tinha o peito largo, como um fisiculturista, e como diz a Bíblia, ele era formoso. Quando eu o vi, era a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Ele tinha uma barba que formava um chin strap, um tipo de barba que contorna a boca e sobe pelas laterais do rosto. E a beleza não estava apenas no físico, mas no que ele fez, no que ele é. É isso que o torna infinitamente belo. Eu queria ver Jesus, conhecer Jesus. João 15:7 diz: "Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que pedirdes, ele fará, se pedirdes crendo." E ele veio me ver na semana em que Michael Jackson morreu. Ele veio à minha casa porque eu ansiava por ele. Eu tinha um desejo profundo, uma saudade imensa de vê-lo. Eu chorava, estava triste e deprimida por querer encontrá-lo. E ele apareceu. Eu estava cansada de chorar porque isso me dava dor de cabeça. Quando pedimos, nos é dado. Eu ansiava por ele, e ele apareceu na minha casa. Eu precisava ir ao banheiro, e ele estava no meu armário. Passei por ele sem perceber de início e pensei: não posso ter visto isso. Continuei, fui ao banheiro e voltei para a cama. Quando entrei de volta no quarto, ele estava lá, parado. Cada célula do meu corpo tentava fugir. Minha pele, meus órgãos, meu corpo inteiro parecia querer se desfazer. Eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer, como se tivesse paralisada. Virei-me para ir até o carro e pensei comigo mesma: o que você está fazendo aqui? Não falei em voz alta, apenas pensei. Era incrível. Ele estava com uma túnica de mangas compridas. Levantou as mãos para o ar, deu de ombros e me olhou. Disse: eu moro aqui com você. Eu fiquei. Virei-me e fui até o armário pegar lençóis limpos, porque ia trocar os lençóis da minha cama e entregar meu quarto a ele.
Eu não conseguia pensar em mais nada. Só queria dar meu quarto para ele. Então, telepaticamente, ele disse: "Volte aqui. Eu não preciso disso. Quero que você fique aqui comigo por alguns instantes." Quando me virei, ele já havia dado alguns passos pelo quarto e estava bem à minha frente. Eu tenho 1,80 m, descalça, e precisei olhar para cima para ver seu rosto. Não estava usando sapatos, então sabia que ele tinha cerca de 1,93 m. Olhou nos meus olhos e disse: "Eu te amo, 10.000 vezes." Naquele momento, senti-me gigante, invencível. Não tinha mais medo do escuro, nem de viver sozinha. Eu não tinha medo de nada. Sentia-me imparável. Para realmente entender isso, você teria que passar pela mesma experiência. Logo em seguida, eu estava na minha cama, chorando. Não conseguia acreditar que meu mestre havia aparecido na minha casa só para dizer: "Eu te amo", só para me mostrar: "Eu moro aqui com você. Onde quer que você esteja, eu estou contigo. Onde quer que você vá, estou com você." Nesta manhã, depois do banho, senti o medo começando a surgir novamente. E ouvi ele me dizer: "Queen, eu estou com você. Você não vai para o inferno. Enquanto você viver de forma santa, estará comigo." Ele disse: "Não tenha medo. Estou com você." Eu sabia que esse momento estava chegando, e confesso que fiquei com medo. Eu pensava: não quero ministrar às pessoas e depois ir para o inferno, porque me lembro do que ele me disse. Esse medo começou a crescer em mim, e ele disse: "Não tenha medo. Estou com você. Enquanto viver de forma santa, estará comigo. Mas, se continuar vivendo no pecado, irá para o inferno. Se viver de forma santa, estará comigo." "Não tenha medo", eu respondi. "Obrigada, Senhor, por me encorajar. Não quero fazer isso e ir para o inferno. Quero viver corretamente." Ele também queria que eu contasse sobre o ataque cardíaco. "Isso vai te surpreender. No ano passado, eu e meu marido discutimos. Pensei que o havia perdoado. Ele saiu do quarto, e eu comecei a ter um ataque cardíaco ali mesmo, no meu quarto. Pensei: não vou chamar a ambulância. Estou pronta para ir. Quero ir para casa." Então comecei a ligar para familiares, só para dizer que os amava, sem explicar o motivo. Achava que tinha perdoado meu marido. Enquanto meu coração desacelerava e meu espírito começava a se desligar do corpo, senti um fogo subindo pelas pernas e pelos pés. Quando o fogo chegou aos meus joelhos, o ataque cardíaco parou. Eu soube naquele momento que, se tivesse morrido, iria para o inferno. E o Senhor falou comigo. Eu o interrompi. "Você pensou, em sua ignorância, que havia perdoado seu marido, mas não havia. Eu não poderia deixá-la ir assim." Então, ele interrompeu. "Parou meu ataque cardíaco. Isso aconteceu bem aqui nesta casa. E eu não sabia que não tinha perdoado meu marido. Eu realmente não tinha perdoado. Como o Senhor me disse, você não pode perdoar sozinha. É o Espírito Santo que mostra." Ele me disse: "Vou te ensinar como saber se você realmente perdoou alguém. Se você puder falar com essa pessoa como se aquilo nunca tivesse acontecido, é assim que você sabe que perdoou. Se você consegue falar sem raiva, sem dor, como se nada tivesse acontecido, então você realmente perdoou." Eu pensei que havia perdoado meu marido. Não havia. Sabe por quê? Todas aquelas pessoas que eu estava ligando enquanto estava morrendo, eu não liguei para ele. Quando finalmente contei a ele o que aconteceu, ele ficou tão magoado. Disse: "Quer dizer que você estava nesta casa tendo um ataque cardíaco e não me chamou?" Começou a gritar: "Como você acha que eu me sentiria chegando aqui e te encontrando morta? Como você acha que sua família se sentiria? Como acha que a minha família se sentiria?" Porque a primeira coisa que eles perguntariam seria: "Como ela está tendo um ataque cardíaco e você estava na casa e não sabia?" O que você ia dizer? Que estava em outro quarto? Isso realmente aconteceu comigo. Tudo o que eu havia feito por Deus não teria significado nada naquele momento, porque eu não havia perdoado meu marido. Quando tudo acabou, pedi perdão a ele. Disse que estava arrependida, pedi desculpas e o perdoei por qualquer coisa que ele tivesse dito ou feito. Então me arrependi e pedi perdão ao Senhor. Mas eu poderia ter ido para o inferno naquele instante. Senti o fogo. Senti o fogo subindo pelos meus pés, pelas minhas pernas. Senti de verdade. Deus é minha testemunha. Estava a meio caminho do inferno sem saber, pensando que iria para o céu.
Se o Senhor não tivesse interrompido o ataque cardíaco, eu teria morrido e ido para o inferno, e as pessoas teriam acreditado que eu estava no céu. É assim que Deus leva o pecado a sério. Por isso, é imperativo que qualquer pessoa que se considere filho de Deus viva de forma santa. E se você não é filho de Deus, precisa se arrepender e entregar sua vida a Cristo, ou vai para o inferno. É simples assim. Não existe uma vez salvo, sempre salvo. A Bíblia diz que precisamos trabalhar a nossa salvação com temor e cuidado. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 9, 27. Exerço domínio sobre o meu corpo, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Não existe alguém sempre salvo. Você pode perder sua salvação. Pode pregar o Evangelho, ressuscitar mortos, profetizar, fazer o que quiser. Mas se sua vida não estiver correta diante de Deus, você vai para o inferno. Viva corretamente. Não do seu jeito, mas do jeito dele. Siga-o de todo o coração. Deixe que ele seja seu melhor amigo, seu confidente, seu parceiro, até seu parceiro de negócios. Ele deve vir antes de você mesmo, antes da sua esposa, antes dos seus filhos. Lembre-se, a quem muito é dado, muito será exigido. Quanto mais Deus lhe dá, mais ele exige de você. Deus pode te abençoar abundantemente, mas você precisa entender que ele te responsabiliza cada vez mais. Muitas pessoas não sabem o que estão pedindo. Elas não entendem que quanto mais Deus dá, mais ele espera. Se você produz frutos para o reino, ele vai te podar para que você produza ainda mais frutos. Quanto mais frutos você produz, mais ele vai te podar. A Bíblia diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, segundo o seu propósito. Você ainda não viu nada. Eu pensei que já tinha visto tudo, mas nem arranhei a superfície. Você sabia que pode ir para o inferno por não fazer aquilo para o qual Deus te chamou? Seguir o seu próprio caminho, cumprir o seu propósito, fazer aquilo para o qual você nasceu? Se você não fizer isso, você pode ir para o inferno por desobediência. Por isso eu disse ao Senhor: Senhor, olha, não me importo com o que o Senhor faça com este corpo, nem com minha alma ou meu espírito. Não importa para mim se quiser me tirar do meu corpo ou me levar para outro lugar. Só não me deixe perdida. É por isso que ele estava me encorajando esta manhã, porque eu estava com medo. Eu disse: Senhor, não me importo com mais nada, só não quero ir para o inferno. E foi por isso que ele falou comigo. Ele disse: Queen, estou com você, estou com você. Enquanto você viver corretamente, estará comigo. Mas se não viver corretamente, irá para o inferno. Você sabe disso. Mas estou com você. Não tenha medo. Ele tem um chamado para todos nós. Só precisamos orar em nome de Jesus Cristo para que ele nos guie, nos mantenha e nos ajude a viver de forma santa e a segui-lo. É isso. Precisamos buscar a sua face e segui-lo. Espero que todos estejam atentos, com os ouvidos e os olhos abertos. Toda desculpa, toda resistência, toda dúvida que o inimigo coloca em seu coração para fazê-lo questionar como: ah, mas eu não concordo com isso. Não concordo com aquilo. Ela é extrema demais. Saiba que isso é um ataque do inimigo para te desviar. Porque esta é a misericórdia de Deus batendo à sua porta, para sua família, para sua geração. Ouçam a voz do Senhor e não endureçam o coração. Ouçam número. Se você sempre quis ouvir o Senhor dizer: eu te amo, este é o momento. O Senhor está explicitamente dizendo: eu amo você assim. Vou salvar esta mulher de um fogo, de múltiplas tentativas de tirar a própria vida, de ataques cardíacos. Vou levá-la através do inferno. Todas essas situações aconteceram para que ela pudesse testemunhar repetidamente. Para você, enviarei pessoas, farei com que viajem de avião, enfrentem dificuldades, tudo para chegarmos a este momento, para que possamos ter esta conversa. Não fazemos isso por nós mesmos. Somos instrumentos do Senhor, e o Senhor diz: eu fiz isso por Michelle, por Don, por John, por Matthew, por Stacy. Movi todas as peças neste tabuleiro de xadrez porque precisava que eles soubessem que eu os amo, para que não tivessem desculpas. Se você está assistindo agora, é o Senhor dizendo: você não tem desculpas. Ouviu-me dizer que eu te amo. Ouviu-me advertir, corrigir, fortalecer. Dei a você tudo o que precisava. Este é o momento. Pai, obrigado. Senhor, tu criaste os céus e a terra. Obrigado, Jesus, porque fizeste todas as coisas. Eclesiastes 3:1 diz: há tempo para tudo debaixo do céu.
O Senhor me salvou de incontáveis acidentes de carro, dos quais não tive culpa, de 10 tentativas de tirar a própria vida, do álcool, das substâncias ilícitas, da fornicação, da homossexualidade, da comunidade LGBTQ+. O Senhor me trouxe através de cada provação que o diabo lançou contra mim. Obrigado, Senhor, por salvar minha alma para que eu pudesse ser usada para buscar os teus filhos. Obrigado, Jesus. Senhor, eu oro em teu nome, pedindo que o Senhor toque, convença e converta o coração das pessoas que estão ouvindo. Que entre nos corredores do inferno, preencha os salões do céu e atraia todos pelo teu grande poder, para que a tua vontade seja feita. Oro, ó Deus, para que o Senhor atraia todos os homens para si. Oro, Pai, para que traga milhares, centenas de pessoas até ti, para que se arrependam e sejam convertidas. Pai, oro em nome de Jesus, para que derrame o teu Espírito sobre toda a carne, conforme a tua palavra. Oro, Pai, em nome de Jesus, por cada um que está me ouvindo agora. Eu ato e lanço ao inferno toda a força demoníaca que tentar retaliar contra ele, ou ela, ou contra mim. E eu lanço vocês, demônios, ao inferno e ordeno que fiquem lá até o dia do juízo. E eu libero os anjos guerreiros do céu, Pai, em nosso favor. E eu clamo pelo sangue de Jesus Cristo sobre ele, sobre mim e sobre nossas famílias até a 3ª geração. Pai, agradeço pelo teu hedge de proteção sobrenatural, um bunker que o Senhor colocou ao nosso redor, em nome de Jesus Cristo, onde nenhum demônio poderá entrar. Pai, oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor abençoe a cada um, para que abra seus olhos e lhe mostre coisas das quais eles nem têm ideia. Pai, oro para que tudo seja feito para a tua glória, para que Jesus Cristo seja exaltado na terra, e para o nosso bem, para a edificação do corpo de Cristo. Oro tudo isso no nome sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Se Deus usou a história da Queen para te alcançar hoje, não é por acaso. O que precisa morrer em você para nascer uma vida nova? Qual pecado, vício ou orgulho você vai entregar hoje? Quem você precisa perdoar agora mesmo? E vai começar orando pelo nome até a amargura sair? Torne o arrependimento prático. Que portas você vai fechar nas próximas 24 horas? Relacionamentos, lugares, conteúdos, hábitos. Qual será seu primeiro passo de santidade? Tempo diário de oração e palavra. Fidelidade em dízimos e ofertas. Procurar uma igreja bíblica e prestar contas a alguém? Comente. O que Deus te mostrou? Sua decisão para esta semana. O nome de quem você vai perdoar e por quem vai orar. Se esta mensagem te confrontou e curou, não só assista. Viva diferente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa ouvir isso agora. Deus te abençoe. Eu, sendo apenas um cowboy de Idaho, não fazia ideia de que satanismo, vampirismo e coisas do tipo existiam de fato. Naquela época, minha esposa, neta de A. Allen, sempre repetia: a Bíblia diz que Jesus andava fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo. Nós estamos fazendo a primeira parte, mas não a segunda. E eu respondia: não sei como fazer essa segunda parte. Então vou tirar nota máxima na primeira. Se Deus quiser me ensinar a expulsar demônios, Ele mesmo vai ter que me ensinar. Eu não sei como fazer isso. Era maio de 1997. Ele nem pediu convite, simplesmente anunciou: estarei aí neste fim de semana porque você precisa de ajuda, rapaz. Quando chegou, foi direto: você tem sido rebelde. Ignorou a voz de Deus. Eu sou profeta do Senhor e disse exatamente o que Ele me mandou dizer, e você desprezou. Então precisa se arrepender, pedir perdão a Deus, porque tem uma semana e vai estar cara a cara com o diabo. E eu pensei: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Mas, de fato, uma semana depois, tudo desabou. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.